Um exemplo disso, que eu já dei inúmeras vezes, mas para mim continua a ter validade, ou seja, está no prazo de validade porque está no prazo da realidade, é aquele que se relaciona, por exemplo, a mães mulheres ou mulheres mães. Eu vejo, por exemplo, no mundo urbano, quanto mais urbanoide a pessoa vai ficando, quanto mais ela é de botões, só de aperta aqui, pá, 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 aperta, o mundo vai acontecendo no botão. Quanto mais é assim, mais você vê que qualquer perda gera uma convulsão extraordinária na pessoa. Aí você é procurado como pastor ou como analista para atender um ano inteiro uma jovem mãe que, com 3 meses de gravidez, perdeu o feto. E ela não consegue se recuperar, o marido não consegue se recuperar, eles choram, 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 o mundo acabou para eles precisam de um analista, de um psicólogo, eles precisam disso tudo, porque um feto de 3 meses faleceu e eles não conseguiram se recuperar. Aí você chega na minha terra, lá no Amazonas, e encontra a Dona Maria na beira das barrancas e pergunta a ela: Dona Maria, quantos filhos a senhora teve? Ela diz: eu tive 19, meu senhor, mas infelizmente só criei 9. Os outros todos morreram. Aí você vai saber se eles morreram no ventre. Não, morreram fora do ventre. Ou morreram depois de nascidos, ou morreram com 1 ano de idade, ou morreu com 2 anos afogado, ou pegou uma malária, ou um puraqué deu um choque na beira do rio e a criança faleceu, mas ela está grata que dos 19, ainda que 10 tenham ido, 9 sobraram, e ela está assim muito feliz com os que sobraram. Ela não pergunta por um psicólogo, nem por um analista, nem por nada disso. O que é isso? É sinal de que a mãe urbanoide é mais mãe? E que aquela mãe da barranca dos rios é menos mãe? Não é nada disso. Em geral, você vai ver que aquela mãe das barrancas do rio, que perdeu 10 e criou 9, é infinitamente mais mãe, mais comprometida, tem um peito descaído de tanto leite que deu para alimentar crianças, tem um ventre crescido porque privilegiou a geração de filhos à estética pessoal. Não estou dizendo que tem nada errado nisso, quem puder fazer as duas coisas, ótimo. Só estou dizendo é que há um processo de afrescalhamento terrível no conforto urbanoide, em contraposição àquela rigidez de um espírito que entende que nesse mundo caído a gente perde, a gente ganha e há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de se arrancar o que se plantou, há tempo de construir, há tempo de derribar, há tempo de coser, há tempo de rasgar aquilo que a gente mesmo veio a coser e a alinhavar um dia, há tempo de guerra e há tempo de paz. A humanidade sempre soube disso. Mas foi do século passado para cá, do século XX para o século XXI, da segunda metade do século XX para cá, que a gente foi se fragilizando como seres na alma. Nossa psique está cada vez mais frágil, mais fragmentada, o nosso espírito tem menos tenacidade, a nossa mente aguenta menos a carga da dor, porque nós somos a geração da evasão, da fuga, do analgésico, do medo do enfrentamento de qualquer coisa que possa doer. A gente foge de todos os modos, a gente prefere fabricar ilusões do que mergulhar no mundo real. E aí Tiago vem e diz isso a nós. A tese dele é esta: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, por terem experiências diversificadas daquilo que significa contradição, dor, ou conflito, ou reflexão sobre a decisão a ser tomada, aquilo que para nós significa uma prova, uma demanda, um esforço a mais, um obstáculo a ser vencido, uma barreira interior a ser ultrapassada, uma resistência a ser desenvolvida ante o fato de que a existência nos confrontou com o mundo real. Então ele diz: fiquem alegres
por passardes por várias provações, sabendo que o que gera essa alegria não é a aprovação, é a consciência. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada não a aprovação, porque a aprovação em si não carece de confirmação, ela já é. Mas a fé que enfrenta a aprovação, uma vez confirmada, essa fé, como fé, se confirmando diante da aprovação, porque a fé não se confirma no baile de máscaras. A fé não se confirma no carnaval, na Sapucaí. A fé não se confirma quando a gente mergulha numa água gostosa num dia de verão ou toma banho numa cachoeira. Até os ateus ficam inatamente gratos pela experiência sensorial do bem-estar nessa hora. A fé é confirmada na contradição. Então, uma vez confirmada, quando você passa por ela e mantém o coração rígido e tenaz na fé, isso produz perseverança. É interessante que aqui no Novo Testamento, se você abrir lá uma chave bíblica e procurar a palavra produz, você vai ver que ela sempre se faz acompanhar de alguma coisa relacionada à tribulação, à dor, à dificuldade, à provação, porque a tribulação é que produz peso de glória, aqui a provação produz perseverança. Lá em Paulo, em Romanos, no capítulo 5, a vida reconciliada com Deus, que tem paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, se gloria nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações, elas desenvolvem um processo, desencadeiam algo em nós. Ela gera algo extraordinário, que é imediatamente a experiência. Você começa a ficar experiente, você é desvirginado pela dor, e até mesmo o ato sexual, que supostamente vai trazer muito prazer depois, não acontece sem dor. Não existe nada nessa vida que aconteça sem dor. O filho que eu beijo, abraço, amo, e quero e digo que é meu, ele nasce de alguém em dor e ele mesmo nasce chorando. O processo inteiro de aprendizado na vida não acontece em meio a muitas gargalhadas. A gente aprende a engatinhar se ralando, aprende a andar caindo, aprende a saltar escorregando. É dessa contradição que se firmam as coisas como virtudes em nós e como capacitações na nossa própria vida. Então, Tiago vem e diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Parece até redundante isso, porque uma perseverança que não persevera não é perseverança, é apenas um surto de intrepidez momentânea. A perseverança mesmo, ela tem começo, tem meio e não tem fim. Ela segue, ela se instala como um estado no ser. Ela não é um surto de um momento, não é fruto da empolgação de uma mensagem ou de uma leitura. Do contrário, ela não produz nada, exceto o auto-engano de pensar que agora uma nova rigidez foi produzida no coração. Para que essa perseverança seja perseverança, ela deve ter ação completa, ela deve ser consequencial, ela não deve ser um surto de um momento de empolgação, ela precisa ser perseverança na alegria, perseverança na tristeza, perseverança na conquista de algo que eu chamo de bom e que está diante de mim ainda, e perseverança para aguentar e suportar aquilo que eu chamo de mal e que caiu sobre a minha vida, produzindo muita dor, de modo que ela precisa ter essa ação contínua, completa, para que sejais perfeitos e íntegros. E aqui a palavra perfeito não quer significar um ser impecável. Ela está falando de saúde, por isso ela se faz acompanhar de integridade. Integridade, para nós, é uma palavra que sempre se associa
com uma moral ilibada. Aquele cara acerca de quem não se tem absolutamente nada a dizer, do lado de fora. Porque do lado de dentro, às vezes, ele, se fosse contar sua própria história, sabe que se a contasse, seria um choque para a maioria das pessoas que cultuam a sua própria exterioridade. Por isso, essa perfeição que se faz acompanhar de integridade não está se referindo a essas exterioridades das morais perceptíveis pelos sentidos, mas está falando de inteireza. O ser íntegro é o ser inteiro, completo. Por isso, a ênfase aqui é em completude. É para que haja essa perseverança, deve ter ação completa, deve ter completude. Por isso, ela gera um ser inteiro. Ele não é perfeito no sentido de que ele seja impecável, mas no sentido de que você sabe que ele tem começo, meio e fim, quem ele é, tem densidade, tem consistência, tem massa interior, tem elementos de concreção no mundo abstrato que são muito mais reais do que a própria fisicalidade da gente. E a gente começa a discernir, depois de um certo tempo na vida, do que as pessoas são feitas e do que nós mesmos somos feitos, de modo que é a dor, é a tribulação, é a provação, é a perseverança na dificuldade, na contradição, no vento contrário, nas tempestades diversas da existência, o que gera essa rigidez na gente, o que produz essa completude em nós e o que nos faz seres inteiros, não fragmentados, não divididos, não tendo uma banda pisando no mundo real e a outra habitando um mundo paralelo. Ao contrário, gera um ser único, integral, um ser total. Isso é fruto da experiência do contraditório e das dificuldades na vida. Essa é a tese de Tiago, com farta e ampla corroboração no ensino de Jesus e em tudo quanto a gente chama de palavra de Deus. Ele prossegue e diz qual é o meio pelo qual essa realidade que nasce da experiência do contraditório se fixa em nós. Porque se eu não tiver o meio pelo qual ela se fixa em mim, se tornando algo que passa a ser propriedade do meu ser, passa a ser constituição da minha existência, passa a fazer parte dos elementos mais essenciais da minha vida, ele diz que sem determinada mediação, essa fixação não acontece na gente. Que elemento mediador é esse? Ele descreve isso do verso 5 em diante. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, é interessante ele vir falando de provação, dessa coisa toda, e entrar nisso aqui. Se ele não é e não foi esquizofrênico, há de haver uma conexão entre o que ele acabou de dizer antes e o que ele continua a dizer aqui. Quem separou com essa letrinha em negrito uma parte da outra dessa porção da Escritura foi a Sociedade Bíblica do Brasil, não foi Tiago. Ele estava escrevendo uma coisa só. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, vai e vem, não tem fixação. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, de modo algum. Homem de ânimo dobre, duplo, inconstante em todos os seus caminhos. Olha a conexão, como uma vez feita essa introdução, tudo começa a fazer sentido. Como ele chama para o mundo real, que a tese dele é de que é o contraditório da existência que abre os nossos sentidos para a percepção da realidade e dos seus significados. Isso tudo se torna um bem pessoal quando a gente persevera pela fé. Essa fé que enfrenta a dificuldade gera completude, gera inteireza no ser,
gera um ser humano cada vez mais completo, cada vez mais pleno.